Olá, veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Expansão do metrô terá linha dupla até o Barreiro. Funcionários denunciam o uso político da Rede Minas e da Rádio Inconfidência. Mamografias a partir dos 40 anos podem reduzir mortes por câncer. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. O governo de Minas anunciou a decisão de implantar linha dupla no trecho final da linha 2 do metrô no Barreiro, em Belo Horizonte, e não mais a linha singela, como estava previsto inicialmente. A informação foi confirmada durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos nesta quinta-feira. Via de regra, a linha de um metrô tem mão e contramão. A linha singela, no entanto, prevê que o trem que deixa os passageiros em uma estação volte pelo mesmo caminho na direção oposta. Era o que estava previsto entre as estações Barreiro e Ferrugem na construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte, devido às características do local. Mas um novo estudo, já validado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, chegou à conclusão de que é possível, sim, adotar a linha dupla. De acordo com a deputada Bela Gonçalves, a mudança se deu após pressão de moradores e questionamentos da Assembleia. Nós consideramos, então, uma conquista da incidência parlamentar, do nosso trabalho, mas também da mobilização histórica de moradoras e moradores do Barreiro, que participaram de todas essas atividades e que deixaram bem claro que não iam aceitar uma proposta de linha singela. Moradores da região do Barreiro temiam que a adoção da linha singela resultasse em atrasos nas viagens. Agora, o tom é de comemoração. Eu acho que a primeira resposta de tudo é que isso mostra o tanto que a pressão popular, o quanto que acompanhar de perto, o quanto que a articulação da região é importante para que as coisas saiam do jeito que tem que sair. Então, acho que assim, a gente recebeu com muita alegria nos grupos, a gente compartilhou entre si, é um momento alegre. Um outro assunto movimentou a audiência, a decisão judicial que suspendeu a licença prévia dada pelo governo de Minas para as obras do Rodoanel. De acordo com a Justiça Federal, não houve consulta livre e prévia informada às comunidades quilombolas que serão afetadas pelas obras. Isso desrespeita a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. O contrato de concessão entre o governo de Minas e uma empresa italiana para a construção do Rodoanel foi assinado em março de 2023, mas ainda há divergências sobre o traçado com prefeituras da Grande BH. A gente avançou muito em relação às consultas, às comunidades tradicionais, mas especialmente em relação às comunidades quilombolas, houve essa judicialização. O Estado tem buscado, por parte do Estado, o diálogo há mais de 2 anos, mas tem tido dificuldade. A gente espera até que essa decisão judicial possa nos ajudar, até sob a mediação do Poder Judiciário, que de fato a gente consiga ter esse processo de escuta para poder avançar com essa obra tão importante para a região metropolitana. Denúncias de perseguição, assédio moral e uso político da Rede Minas e da Rádio Inconfidência marcaram a audiência da Comissão de Cultura. Funcionários, sindicatos e artistas se manifestaram contra a atual gestão das emissoras que pertencem à empresa mineira de comunicação. A Comissão de Cultura recebeu denúncias de assédio moral e de uso partidário da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, emissoras públicas que integram a empresa mineira de comunicação. Exemplos de trechos da programação, como um programa sobre a história do partido do governador do estado, foram apresentados durante a audiência pública. E neste ano, até o microfone da Rede Minas mudou de cor, do vermelho da bandeira de Minas para o laranja, a cor do Partido Novo. Exibição de vários conteúdos que são governamentais, políticos partidários, fazendo aí alusão a projetos do Novo, fontes que são sugeridas pelo próprio comando, que é ligado à Secretaria de Comunicação. De acordo com os trabalhadores, desde 2019, as emissoras mineiras de rádio e TV sofrem com a tentativa de desmonte, com uma forte interferência política na programação e com a perseguição aos servidores concursados. Profissionais estão adoecendo e muitos já pediram transferência para outros órgãos do estado. A gente está ficando adoecido, Não apenas por uma questão de assédio moral, mas até mesmo por não conseguirmos cumprir a nossa missão enquanto jornalistas, em primeiro lugar. Jornalista tem que seguir uma ética,
Artistas também relataram a mudança do perfil da rádio, com o esvaziamento da produção local, que era uma marca das emissoras. Nós, artistas, músicos, compositores, estamos muito indignados com o que aconteceu, com o que está acontecendo com a Rádio Confidência, com a Rede Minas. Nós perdemos espaço de divulgação da cultura, da música que nasceu aqui em Minas Gerais, para uma coisa que já acontece em todas as outras rádios. A gente passou pelo governo do PSDB, do PT, e de repente agora no governo do Novo, não existe mais diálogo. Na verdade, existe uma ação de ataque, de perseguição à cultura. O diretor e o presidente da empresa mineira de comunicação negaram a intervenção política nas emissoras. A ouvidoria do Estado é o órgão que tem legitimidade, transparência e independência para fazer e acompanhar todo o nosso trabalho. E nesse momento a gente não tem nenhuma denúncia sobre esses assuntos que foram colocados aqui. O presidente da Comissão de Cultura cobrou mudança de rumos na empresa mineira de comunicação. Para ele, as situações apresentadas mostram claramente o desvio de finalidade das emissoras públicas para fazer propaganda política eleitoral. Nós estamos diante de improbidade administrativa, nós estamos diante de outras denúncias também. Temos inquéritos abertos no Ministério Público do Trabalho, com mais de 50 casos de denúncias de assédio moral. Lembrando que isso foi avisado pela comissão quando da reforma administrativa. O enfrentamento à crise climática em Minas foi discutido em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Os deputados analisaram os planos de ação do governo para os períodos de chuva e de seca extrema. O chefe da Defesa Civil do Estado falou sobre o programa Encontro das Águas, lançado em junho, que traz uma série de medidas para lidar com os períodos de seca e a escassez de água na região do semiárido. Entre elas, estão desde ações emergenciais, como a entrega de cestas básicas e o fornecimento de água por caminhões-pipa, até projetos estruturantes com soluções mais duradouras. A iniciativa conta com a participação de mais de 30 instituições e um investimento de cerca de 600 milhões de reais. Integrar todas as ações que já existiam e que pode acontecer de repente estar fragmentado, separado. A gente precisa pensar o problema da seca também com medidas estruturantes. As barragens, a irrigação por gotejamento, a identificação de um potencial econômico daquela comunidade para ver quais são as melhores saídas para atendê-la. Outro assunto tratado na reunião foi o Plano Estadual de Enfrentamento ao Período Chuvoso, lançado nesta primeira semana de outubro. Ele tem duas frentes de atuação: medidas preventivas que devem ser executadas antes das chuvas e ações para trazer mais rapidez ao atendimento de municípios em situação de emergência. Essas ações que elas são de prevenção e preparação também eu posso citar aqui o treinamento de mais de 3 mil agentes municipais, limpeza de córregos e diversas outras ações. A gente tem as ações que são de resposta, por exemplo, linhas de ação de crédito para os municípios, tanto para ações de prevenção quanto para ações de resposta. O presidente da Assembleia ressaltou as iniciativas desenvolvidas pela Casa para lidar com os problemas climáticos no estado. A exemplo do seminário que percorreu várias cidades ao longo de 2024 na busca por soluções. Os encontros deram origem ao Plano Legislativo de Articulação e Monitoramento da Crise Climática, que tem como objetivo impulsionar políticas públicas. Especialmente temos hoje um plano de ação para ajudar a amenizar os problemas. E a Defesa Civil é um órgão fundamental para que a gente consiga fazer esse enfrentamento, fazer essa discussão em todo o interior do estado de Minas Gerais. Então, não tenho dúvida que repito, é um tema central e nós vamos dar continuidade a tudo que nós levantamos, coletamos e vimos através do seminário agora nesses próximos meses. A defesa de emendas impositivas no orçamento do Estado em favor da Defesa Civil foi apontada como uma alternativa para garantir recursos. Nos últimos 2 anos, as ações da Defesa Civil em Minas Gerais têm sido feitas praticamente com recursos da União. E aí nós queremos que o Estado possa aportar recursos, não só em situações de emergência, mas no dia a dia para que ela possa trabalhar em todos os municípios. Um dos autores do pedido da reunião apontou o planejamento a longo prazo como um dos caminhos para o enfrentamento às questões climáticas. Quando você planeja antes,
Primeiro, você gasta menos, você torna mais efetivo e a ação governamental, a ação pública, ela chega na ponta, nas pessoas que mais precisam. E é por isso que nós criamos essa frente parlamentar, né, de promoção, de apoio à defesa civil. A invisibilidade das pessoas que têm doença de Chagas foi discutida em audiência na Comissão de Saúde. Participantes cobraram ações de enfrentamento ao problema que atingem, em sua maioria, comunidades pobres e mais afastadas das cidades grandes. Em Espinosa, no norte do estado, 10 mil pessoas foram testadas para a doença de Chagas. Nesta amostra, 7 em cada 100 tiveram resultado positivo. Os números do governo federal revelam que a enfermidade ainda é um grave problema de saúde pública. Infelizmente, um número alto de infectados, né, mas desse número, a grande maioria já está em tratamento. E agora o grande desafio é sensibilizar, né, sensibilizar a União, o Estado e municípios para que possamos implementar esse programa em outros municípios e que possamos atender melhor essas pessoas diagnosticadas. Além de Espinosa, o estudo do Ministério da Saúde também foi feito em Porteirinha, na mesma região. Os 2 municípios estão entre as cidades que fazem parte do projeto Integra Chagas Brasil. Por meio dele, o Ministério da Saúde quer ampliar o acesso à detecção e tratamento da doença de Chagas. Persistimos hoje com essa questão da vulnerabilidade social, pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde, pessoas que têm essa dificuldade de chegar e confirmar a doença, e por isso nós temos aí uma silêncio grande e uma subnotificação do número de casos de doença de Chagas, ainda acometendo essas pessoas com vulnerabilidade social. Em Espinosa, 30% das 693 pessoas que tiveram resultado positivo para a doença de Chagas apresentaram complicações no sistema digestivo e cardíaco. A evolução da enfermidade pode levar o paciente à morte. O principal e o mais grave é o acometimento cardíaco, realmente. E desses, quantos vão a óbito? Do paciente que já tem a cardiopatia, em torno de 8% por ano. A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com as fezes de insetos infectados, conhecidos popularmente como barbeiros. O tratamento é realizado com medicamentos como o benznidazol, fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Além de negligenciada, as novas escolas médicas não estão treinando os médicos para poderem ter atenção com a doença de Chagas, que está complicadíssimo. Em 2006, Edivar, que mora em Espinosa, foi diagnosticado com a doença de Chagas. Na época, conseguiu fazer o tratamento, mas se sensibilizou com outros pacientes sem a mesma condição. No ano passado, criou uma associação para conscientizar a comunidade. 70% das pessoas que têm Chagas no município são pessoas morador da zona rural, pessoa cidadão afro, pessoa de cor preta ou parda, e com baixa escolaridade e baixa renda, morador da zona rural. Então a chaga, além de ser não é só a doença de um barbeiro da zona tropical, mas também tem um impacto social. Nós estamos no Outubro Rosa, mês em que são estimuladas ações de prevenção ao câncer de mama. A Comissão de Saúde fez uma audiência pública para debater a recomendação de mamografia para mulheres a partir de 40 anos. A medida segue nova diretriz do Ministério da Saúde. Com a mudança, mulheres entre 40 e 49 anos de idade passam a ter acesso à mamografia pelo Sistema Único de Saúde, mesmo sem apresentar sintomas. Nós conseguimos que a mamografia também possa ser feita, não de rastreamento, mas com pedidos médicos de 40 a 50 anos. O objetivo é facilitar a detecção precoce do câncer de mama e aumentar as chances de cura. Tem uma particularidade que ainda não sabemos por quê, que as brasileiras estão tendo câncer de mama mais jovens. Elas estão começando a ter câncer de mama a partir dos 40. Essa mudança agora na legislação, né, incentivando a mamografia a partir dos 40, é fundamental, e principalmente a brasileira do SUS, os 20% que tem
acessem à saúde e suplementar faziam mamografia. Então agora a gente está conseguindo oferecer para toda mulher. Representantes dos governos federal e estadual, além de entidades ligadas à radiologia, mastologia e oncologia, participaram da audiência. Para esta médica, a mamografia pode reduzir a mortalidade das pacientes em até 50%. O câncer de mama é o câncer que mais é incidente no nosso país e no nosso estado e o que mais mata mulheres no Brasil. No mundo, ele é o mais incidente na maioria dos países, mas não é mais o que mais mata, por causa do diagnóstico precoce. Segundo a representante da Agência Nacional de Saúde Complementar, nenhuma mulher com indicação de exame pode ter o acesso à mamografia negado. Em nenhum momento houve proposta de restrição de acesso. E quando houver uma restrição de acesso por alguma operadora por meio da solicitação de mamografia, denuncie na agência. De acordo com dados recentes do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar mais de 73 mil novos casos de câncer de mama em 2025. As regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país têm a maior incidência de mulheres acometidas com a doença. O levantamento indica que a previsão é de que Minas Gerais chegue a quase 7.700 casos neste ano. A chamada busca ativa, que envolve o rastreamento preventivo por meio da mamografia antes do surgimento dos sintomas, está entre as principais ações do governo estadual. O Cuidar na Hora Certa, que é um programa de enfrentamento ao câncer de mama do governo, ele traz a importância dessa busca ativa, né, pelos municípios, inclusive colocando um aporte de recurso para isso. Traz um recurso também para aqueles municípios que conseguirem, né, aumentar a sua cobertura de mamografia, eles também serão beneficiados. E a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer visitou o Instituto de Oncologia e Ciências Médicas na capital. A estrutura e os serviços do espaço foram montados para diminuir o tempo entre o diagnóstico e o tratamento da doença. O Instituto de Oncologia e Ciências Médicas faz parte da Fundação Educacional Lucas Machado e oferece atendimento no diagnóstico e tratamento de doenças oncológicas 100% SUS. O local tem 35 boxes individuais de quimioterapia e oferece tratamento multidisciplinar com psicólogos, nutricionistas e odontologistas. No Instituto, os pacientes acessam exames como endoscopia, colonoscopia, mamografia, ultrassons e biópsias. Com apenas 10 meses de funcionamento, a instituição já zerou a fila de espera por mamografias e biópsias no município de Belo Horizonte, segundo o diretor. A gente tem conseguido fazer uma média de 1.300 mamografias mês, né, trazendo um diagnóstico precoce e um melhor tratamento para essas mulheres. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, segundo o Instituto Nacional do Câncer, e também a principal causa de morte pela doença na população feminina. Em 2023, foram registrados mais de 20 mil óbitos e para 2025 são estimados mais de 73 mil novos casos. Inaugurado em novembro do ano passado, o Instituto de Oncologia e Ciências Médicas de Minas Gerais já realizou mais de 11 mil mamografias e mais de 2 mil sessões de quimioterapia. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura do câncer. E aqui, no Instituto de Oncologia, os profissionais trabalham com um método chamado Fast Track, proporcionar ao paciente o menor tempo possível entre a detecção da doença e o início do tratamento. Joanita é um desses casos. Ela já havia se recuperado de um câncer de mama em 2023, mas este ano, em uma consulta de rotina e com mais exames realizados no Instituto, foram detectados focos da doença também no pulmão e no fígado. O tratamento foi iniciado imediatamente. Pode desenvolver muito rápido. Então, para mim, pelo menos, eu estou achando que, graças a Deus, o atendimento foi muito bom, eu achei que foi tudo muito rápido, dá um alívio, com certeza, dá mais esperança, né? Para o deputado que solicitou a visita, conscientizar a população da importância de fazer os exames preventivos é um dos principais desafios. É estimular e mudar a cultura da população
de que o câncer, quando descoberto de maneira precoce, as chances de cura são superiores a 80%. Mas quando ele é descoberto e diagnosticado tardiamente, esse paciente fica praticamente condenado. Então, faça o seu exame preventivo. A Assembleia de Minas Gerais homenageou a Escola Estadual Pedro Evangelista Diniz, de Ibirité, pelos 100 anos de existência. A iniciativa foi proposta pela deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação. Quanta tradição uma camisa pode carregar? No vídeo feito por alunos, a mudança dos uniformes revela mais que tecidos e cores. Mostra o tempo, costurando fio a fio a história secular da Escola Pedro Evangelista Diniz. Fundada em 1925 em uma casa simples, a escola cresceu rapidamente. Tornou-se Escola Mista de Ibirité, depois Escolas Reunidas e mais tarde Grupo Escolar Pedro Evangelista Diniz. Em 1973, passou a oferecer o antigo ginasial e adotou o nome atual em homenagem ao educador de Ibirité. Hoje tem 360 alunos de 14 a 18 anos, de mais de 10 bairros da região, e recebeu a homenagem do Parlamento Mineiro pelas mãos da presidenta da comissão, a deputada Beatriz Cerqueira. Os deputados também deram parecer favorável à proposta que estabelece o instante cívico nas escolas públicas e privadas do Estado, ao projeto que promove continuidade e efetividade no atendimento a estudantes com autismo e ao que proíbe a execução de músicas com conteúdos sexuais ou que façam apologia ao crime e às drogas nas escolas de Minas. A Assembleia realiza nesta sexta-feira o 4º dos 5 encontros regionais do Fórum Técnico Minas Sem Miséria. Desta vez, as atividades serão em Araçuaí, com participantes dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Nós vamos ver agora a programação aqui na tela. A abertura do fórum está marcada para as 9 horas da manhã. Às 10h30, começam as palestras de contextualização, seguidas de debates às 11h30. À tarde, os participantes serão divididos em grupos de trabalho para discussão de propostas que poderão ser incluídas no Plano Mineiro de Combate à Miséria. O encontro de Araçuaí será no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas. As inscrições ainda poderão ser feitas no local do evento, mas estão sujeitas ao número de vagas. O 5º encontro será no dia 7 de novembro, em Betim, com representantes das regiões metropolitana de BH e Central. O Sem Protocolo estreia nesta noite o episódio com o prefeito de Itabira e presidente da Associação dos Municípios Mineradores, Marco Antônio Lage. Ele defende um novo modelo de mineração em que as empresas ajudem as comunidades a diversificarem receitas, evitando a dependência da atividade minerária. E Itabira é dependente quanto da mineração? Mais de 80% da economia direta e indiretamente. É um absurdo. Então, o que eu tenho dito para a Vale é o seguinte, a mineradora às vezes gasta bilhões em reparação, não é, em compensações financeiras de desastre, e é muito mais barato você atuar nos primórdios, sim, atuar no início e construindo junto com a sociedade. Essa construção não é difícil, ela basta abrir espaço e abrir projetos e trazer a sociedade e fazer isso. Como você disse, que Minas também é dependente, essa minerodependência que é terrível, porque ela gera uma insegurança, né, de futuro para as gerações, e é que a gente precisa garantir isso. Está extraindo as riquezas da terra de um território, não é? Como é que a gente vai garantir legados, como é que a gente vai garantir melhor condições de vida para as próximas gerações? Parte dessas riquezas tem que ficar para o social, para o ser humano, para as pessoas, para as comunidades. O Jornal da Assembleia fica por aqui e nós voltamos na semana que vem. Outras notícias sobre o que ocorre no Parlamento e os conteúdos da TV Assembleia, você confere no nosso portal almg.gov.br. Siga a gente lá nas redes sociais, interaja com a gente por lá. Lembrando que as nossas edições inéditas do Jornal da Assembleia são sempre às terças, quartas e quintas, às 7 horas da noite. Obrigada pela sua companhia, tchau e até a próxima.